E agora um alerta: os casos de vírus que causam doenças respiratórias em crianças menores de 2 anos está aumentando. O vírus sincicial, VCR, teve a sua circulação aumentada nas últimas 8 semanas. É o vírus que causa bronquiolite, uma doença conhecida entre as crianças e que pode evoluir para situações mais graves, como a síndrome respiratória aguda. É essa síndrome que tem causado mais mortes em crianças até 2 anos de idade do que a Covid-19. Esses dados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e por isso vêm os alertas com relação a essa doença. Quais são os preventivos, quais são os sintomas, quando procurar um médico e quais sinais os pais devem ficar atentos para levar essas crianças aos médicos e assim evitar que evoluam para situações mais graves. A respeito desse assunto, nós conversamos com um médico infectologista e é essa entrevista que a gente confere agora. Existem alguns vírus, principalmente no inverno, dado Brasília, entre março até julho, que tem maior propensão a circular no período mais seco. Então, vírus como parainfluenza, influenza e o próprio sincicial respiratório têm mais chances de estar causando infecções nas pessoas nessa época do ano. O vírus sincicial respiratório, ele é um vírus que gosta de acometer, de inflamar os tubinhos que levam ar para o pulmão. E principalmente em crianças prematuras, com problemas de coração, problemas de pulmão, tem maior propensão a desenvolver forma grave da doença. Nós temos um aumento nas últimas semanas, principalmente por causa do tempo, que agora começa a parar de chover. Então, como fica mais seco, o vírus começa a circular mais. Mas nesse momento atual, a gente não tem só o sincicial respiratório. A gente ainda tem adenovírus, parainfluenza. Então, é muito importante os cuidados e a prevenção nesses casos. Principalmente quando a criança apresenta sintomas gripais, então coriza, nariz escorrendo, dor de garganta, febre, tosse, é interessante isolar para a gente evitar a cadeia de transmissão. No segundo momento, é importante pensar quais são os sinais de alarme que a criança tem, porque aí precisa de uma avaliação médica com urgência. Então, falta de ar, irritabilidade, letargia, muita sonolência, não conseguir amamentar direito, o xixi estiver reduzido. Então, é importante levar para o hospital para que ele tenha um atendimento mais precoce para evitar a forma grave da doença. Lembrar sempre dos extremos, tanto crianças quanto idosos, a imunidade é bem menor. Então, idosos também são suscetíveis a fazer bronquiolite e também formas graves da doença, precisar de oxigênio, intubação, internação prolongada.